Sabe uma coisa fascinante? Às vezes a gente pega textos super antigos, de épocas e culturas completamente diferentes, e quando coloca um do lado do outro, eles parecem conversar entre si. É como se formassem um mapa. E é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Vamos unir trechos de Provérbios, Marcos, Levítico e Salmos para ver se a gente consegue montar um roteiro para uma vida com mais propósito. Então, a grande pergunta que guia a nossa exploração é essa. Será que esses 4 textos, com séculos de distância entre eles, estão, na verdade, apontando para a mesma direção? É o que a gente vai tentar descobrir vendo como cada um deles nos dá uma peça desse quebra-cabeça. Bom, toda jornada precisa de um ponto de partida, né? Um fundamento sólido. E segundo a nossa primeira fonte, esse primeiro passo não é só uma ideia na cabeça. É uma ação. Uma ação pensada, sábia. O livro de Provérbios nos traz um conceito que é a chave de tudo, a prudência. Mas olha, não é prudência no sentido de só ter cautela, de ficar parado. É muito mais sobre a sabedoria de saber a hora certa de agir. É entender que existe o tempo de plantar e o tempo de colher, e que o segredo é fazer a coisa certa na hora certa. E para deixar isso bem claro, Provérbios 10:5 usa uma imagem super forte. De um lado tem o filho prudente, aquele que rala durante o verão, que se prepara. Do outro, tem o filho que na hora da colheita, na hora de recolher os frutos, está dormindo. A lição aqui é direta. Uma vida com propósito começa com essa diligência, com fazer o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito. Simples assim. Ok, então agir é fundamental. Mas agir por agir sem direção não leva a lugar nenhum. A ação precisa ser guiada pela sabedoria. E isso nos leva para a nossa segunda etapa. Como é que a gente prepara o terreno para que essa semente da sabedoria possa de fato crescer? E para entender isso, a parábola do semeador, lá no Evangelho de Marcos, é simplesmente perfeita. Ela mostra por que a mesma mensagem, a mesma semente, pode ter resultados tão radicalmente diferentes. A semente é a mesma para todo mundo, mas o que vai acontecer com ela depende totalmente do solo. E aqui a gente vê os 4 tipos de receptividade, os 4 solos. Tem o caminho, que é aquele solo duro, onde a semente nem entra. Tem o solo cheio de pedra, que até brota rápido, com entusiasmo, mas não tem raiz, não se aprofunda. Tem o solo com espinhos, onde as preocupações do dia a dia, correria, acabam sufocando a planta. E, finalmente, tem a boa terra, uma mente e um coração que ouve, que aceita e que deixa a semente crescer e dar frutos. Então a gente chega num ponto crucial. Para que aquela ação prudente que a gente viu lá em Provérbios possa acontecer, primeiro é preciso cultivar um bom solo. A questão que fica é, como a gente se torna esse solo fértil, pronto para transformar uma boa ideia numa ação de verdade? A resposta para essa pergunta nos leva direito para a nossa terceira etapa. Uma vez que a semente da sabedoria encontra um bom solo, ela precisa ser cuidada. E esse cuidado vem com um compromisso sério, estruturado. É a fase da consagração. É sobre se dedicar a um caminho com ordem e disciplina. E para entender essa ideia, a gente vai buscar uma metáfora num lugar que talvez seja inesperado: o livro de Levítico. Os rituais de consagração dos sacerdotes, descritos ali no capítulo 8, funcionam como uma analogia incrível para esse processo de se dedicar de corpo e alma a um propósito. Vamos analisar esses passos de forma simbólica. A purificação é como limpar a casa, deixar para trás velhos hábitos que não servem mais. A unção com óleo representa ser separado para algo especial, ter um foco. O voto de consagração é o compromisso ativo, a decisão. E o período de 7 dias? Bom, isso nos lembra que dedicação de verdade leva tempo, exige paciência. Não é algo que acontece da noite ao dia. A essência de toda essa etapa pode ser resumida nessa frase. A dedicação se prova na prática, em seguir os princípios de um caminho escolhido com disciplina. É essa estrutura que permite que a sabedoria realmente floresça de um jeito consistente na vida. E tudo isso nos leva, finalmente, ao grande final da jornada. Depois da ação correta, da mente aberta para aprender e da dedicação disciplinada, o que vem? Vem a colheita, os resultados de longo prazo de se viver dessa maneira. Para entender o que é essa colheita, a gente vai para o Salmo 37. E o interessante desse salmo é que ele não fala de recompensas imediatas, de sucesso rápido. Ele foca no destino final, no resultado duradouro de 2 caminhos de vida completamente opostos. E o contraste aqui é gritante. O ímpio, diz o Salmo, pode até florescer por um tempo, parecer que está por cima, mas ele é como a grama que logo seca e é cortada. Já o justo, que é aquele que seguiu esse caminho de sabedoria e dedicação que a gente vem desenhando, esse é amparado, cuidado e, no fim, estabelece algo que permanece.
Essa promessa aqui é o ponto máximo da jornada. Herdar a terra, nesse contexto, é um símbolo de estabilidade, de segurança, de deixar um legado. É o fruto natural de uma vida que foi construída sobre aqueles fundamentos todos que a gente explorou. Então, no final das contas, o resultado dessa jornada não é só ganhar um prêmio passageiro, sabe? É construir uma herança. Algo sólido, permanente, que foi sendo construído passo a passo desde aquela primeira decisão de agir com prudência na hora certa. Então, quando a gente junta esses 4 textos, um roteiro muito claro parece surgir. Começa com a sabedoria para agir, passa pelo entendimento para receber essa sabedoria, se fortalece na dedicação a esse caminho e resulta numa herança duradoura. A pergunta final que fica para a gente refletir é: será que isso é um caminho que se faz uma vez só, com um ponto de chegada, ou é um ciclo que se renova a cada dia? Fica aí a reflexão.